de São Francisco 69, no Parque Moscoso, em frente ao posto de saúde. Restaurante, que delícia! Utilidade pública. O leite materno é fundamental até os 6 meses de vida para a saúde do bebê. E é nessa hora que entra em ação o companheiro ou a companheira para dar aquele apoio que a mãe precisa. Com tanta coisa para fazer, conciliar a amamentação com a rotina da casa, do trabalho, pode causar uma angústia danada que atrapalha na hora de dar o peito. Dê colo ao bebê enquanto sua companheira descansa. Dê atenção, trate com carinho, realize tarefas domésticas para não sobrecarregá-la. Com essas atitudes, você contribui para a saúde do bebê e de toda a sua família. Apoio Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo lá, ser pra toda a família, pra mamãe, pro papai, pras crianças, o vovô e a vovó. Espírito Santo vem pra cá se divertir. Quero ver você sorrir. Toma banho de felicidade, a nossa rádio está no ar. Espírito Santo vem, que a notícia é pra valer. Nosso papo com você está no ar. Rádio Espírito Santo. Das montanhas eu vejo o litoral. Minha terra é poesia que inventou o pôr do sol. Espírito Santo é esporte, é vibração. Minha rádio tão querida, a rádio do meu coração. Rádio Espírito Santo. Prepare-se para uma radiação de ideias, pois está no ar Radioativas, um podcast de mulheres para todos os públicos. Na apresentação, o quarteto Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre. Branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. De preto de alma branca pra você. 56% da população brasileira se declara negra. E não é para menos. Foram mais de 3 séculos de escravização de negros no país. Mais de 3 milhões de africanos foram trazidos de maneira forçada para realizar trabalhos em senzalas, canaviais, cafezais, mineração, sem o menor respeito em relação às suas origens e ancestralidades, considerados coisa pela parcela branca da população. A história contada nas escolas esquece, mas a gente faz questão de lembrar que foram muitas revoltas contra a escravidão no Brasil, lideradas por negros. Revolta dos Malês, revolta da Chibata, Conjuração Baiana, Balaiada. Isso sem contar as aglomerações de negros que conseguiram fugir das condições de escravidão e se reuniram nos diversos quilombos espalhados pelo Brasil. O de maior destaque, Quilombo dos Palmares. Apesar de tanta resistência, a liberdade dos escravos ficou por muito tempo da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Desde 2011, o Brasil reconhece a data de 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. A data estabelecida por lei, que reconhece esse período marcado por violações de direitos humanos, faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo de liberdade e luta da cultura negra. Apesar de ser uma tentativa de valorizar as raízes culturais e históricas afro-brasileiras, menos de 15% dos municípios brasileiros e apenas 6 estados aderiram ao dia 20 de novembro em seus calendários. Embora tenham alcançado conquistas históricas, como pela primeira vez representar a maioria no ensino superior público, a desigualdade, a invisibilidade e a falta de representatividade em espaços de liderança são alguns dos muitos desafios a serem enfrentados. E é sobre isso que vamos debater no episódio de hoje. Radioativas está no ar.
Pois é, gente, boa noite. Lembrando também aos nossos ouvintes, né, antes de apresentar todo mundo, que pela primeira vez a gente está ao vivo pela sintonia 1160 aqui na Rádio Espírito Santo, e que a Voz do Brasil, que começaria agora, vai passar aí para as 8h10 da noite, mais ou menos. Então, a partir das 8h10, Voz do Brasil. Mas, por enquanto, vocês vão ficar com a gente, com Radioativas, e com as nossas convidadas que estão aqui. Já vou apresentá-las. Vou antes dar boa noite para as meninas. Karine, Júlia, Gabi, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite às nossas convidadas. Boa noite, gente. Boa noite, Camila. Boa noite, meninas. Boa noite às nossas meninas convidadas também. É um prazer ter todas vocês aqui, viu? E, assim, a gente está muito empolgado com esse programa. Vocês nem imaginam. Estamos. Pois é, hoje a gente vai trazer um tema, a gente até decidiu colocar ele na frequência, né, na 1160M, porque é um tema que ele é importante, ele é de interesse de todos. E a gente vai debater um pouco a respeito da consciência negra, as conquistas e os desafios, né, que a gente tem que enfrentar aí diariamente. Então, para a gente começar a apresentar nossas convidadas, eu vou apresentar aí a Priscila Gama, que é do Instituto das Pretas. Priscila, boa noite. Boa noite. Também a Thaís Souto Amorim, que é coordenadora do Mucane. Boa noite. A Lavínia Coutinho, que é historiadora. Boa noite. E a Ellen Nara, que vai fazer a música aí pra gente hoje. Boa noite. Pois é, com esse time de peso, a gente vai começar então a debater, né? Falar um pouco a respeito sobre o Dia da Consciência Negra. E eu queria que você falasse pra gente qual a importância desse dia, como que ele entra, né, no calendário e como que ele muda aí a visão dessa consciência, dessa história, né, do negro no Brasil. Então, apontaram para mim. Então, boa noite aos ouvintes, né, às ouvintes. É um prazer, né, estar aqui. Primeiro, com essas mulheres maravilhosas, estou me sentindo assim afetada, né? Uma noite muito afetuosa. E esse debate, ele é um debate fundamental para todos brasileiros, né, e brasileiras, negros e brancos. O 20 de novembro ele é uma data que ela não foi uma data escolhida aleatoriamente, né? O Movimento Negro Unificado, em 1978, né, quando surge o movimento social negro, se reorganiza, né, na segunda metade do século XX, lá no período final da ditadura. E aí um grupo começa, a partir, né, da fundação do MNU, a pensar, né, no 20 de novembro como uma data escolhida, não é para comemorar, mas para refletir, né, o processo de escravização imposto à população negra, e uma data em que nós, negros, pudéssemos realmente celebrar a nossa negritude. Agora, como é que vocês, enquanto Instituto das Pretas e também como Mucane, como é que vocês conseguem abraçar essa data e fazer essa reflexão com as pessoas que participam com vocês? Eu acho que de celebração. Eu tenho pensado muito sobre encontrar as minhas, prioritariamente, as mulheres e os meus, para a gente celebrar também a existência da gente, né? De trocar afeto, de trocar amor também, fazer esse afroafeto reverberar assim, em nossas vidas, para que a gente se olhe com cuidado, se toque com cuidado e se reconheça com o mesmo cuidado. Assim. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Mucane é um espaço hoje institucional, mas ele, quando a gente pensa na nossa história, com mulheres como Lavínia, Verônica, que tem o nome do museu, Wanda Vieira, Ariane Meirelles e tantas outras referências que nós temos, é um quilombo que nós vivemos hoje, é um lugar de autoproteção.
E, obviamente, a gente faz um debate das políticas públicas que estão instituídas, assim como o museu, né? Eu hoje lido como uma política pública, mas o que está faltando, onde nós estamos, em que lugares nós estamos, e que transformações estão acontecendo e quais também não estão acontecendo, né? Porque, para além de estar no museu, eu também estou na universidade, mas que cursos são esses que nós estamos, que permanência é essa? Nós estamos na medicina, quando estamos nas faculdades privadas, então a gente precisa, é um espaço para mim sem dúvida de reflexão, o MNU, das Pretas e tantos outros grupos e entidades. Para esse diálogo, um espaço originariamente pensado e é fruto de uma resistência, né? Então a nossa história não começou agora, né? A nossa história não é de um povo escravizado, não é a nossa herança, não é o que nós acreditamos, e nós somos muitas mulheres à frente de uma série de movimentos e diálogos, e como a Lavínia falou, é incrível estar num espaço que a maioria é de mulheres, porque quando nós estamos, Lavínia com certeza na sala de aula e debates, Priscila falando de negócios, de dinheiro, quando eu estou nos espaços de diálogo institucionais, a maioria são de homens e homens brancos, então nós temos também um compromisso, né, com as mulheres de manter essas portas e também não é fácil essa construção, essa caminhada que nós temos, ela não é fácil e não é rápida, mas ela é importante e nós temos esse autocuidado, esse compartilhamento através dos encontros que nós temos, no Mucane ou não, né, nos eventos e nos trabalhos que a gente vai se encontrando por aí na vida. Eu gostaria só de fazer quando você falou dos movimentos, você esqueceu de citar um que eu acho que é fundamental, que é a Revolta de Queimado, que é uma revolta que acontece aqui, né? Na Serra. Não, sem problema, mas é a minha dissertação de mestrado, inclusive, e eu vou estar lançando o livro ano que vem, né, contando a primeira vez que um negro vai falar sobre queimado, e uma mulher negra, né, vai falar sobre queimado. Então, a Revolta de Queimado é um evento muito importante. Isso que a Thaís acabou de falar, e a Priscila também, nossas passos vêm de longe, né? A nossa luta é uma luta secular. E a gente está vivendo um momento especial, né? Que a gente tem produzido as nossas percepções sobre nós mesmos enquanto comunidade. Então, a gente deixa de ser o objeto de estudo. A gente passa isso para um olhar e a estudar, né? E a registrar, e a fazer e ter as nossas próprias bibliografias. Isso é de uma potência, de uma grandiosidade assim, muito, muito forte. Nós três, né? A gente vem de um processo em que a gente achava pouca bibliografia, poucas mulheres nos acessos, na educação, nas universidades, e agora poder contribuir com isso, contribuir potencializando, produzindo conhecimento acadêmico, eu acho que é um fenômeno. Falando ainda de luta, né? Talvez quem não teve a oportunidade de estar inserido em alguma dessas lutas participativamente nesses espaços, não entenda qual a importância dessas lutas para o Brasil no geral, né? Eu queria que Lavínia, né, se quiser começar comentando, qual a importância dessas lutas antirracistas para o desenvolvimento do Brasil como um todo? Olha, primeiro que justiça social, criar justiça, propagar justiça social é fundamental em qualquer lugar, né? Então, quando a gente fala que essa discussão ela é uma discussão fundamental, primeiro porque a maior parte da população brasileira tem a sua origem, né? Somos negros, pretos e pardos, né? E que todos nós, pretos e pardos, mesmo quando não sabemos, passamos por processos de discriminação. E a nós, mulheres negras, além do processo de racismo e discriminação, a gente também sofre a pressão do machismo, né? Que é algo que está... Abrir o jornal, você vê, né? O feminicídio, né? O índice de mortes. O índice de morte
por exemplo, os últimos dados, né, o índice de morte de mulheres entre mulheres brancas diminuiu e entre mulheres negras aumentou. Da onde vem tudo isso? Né? Isso tudo vem do racismo. E o racismo no Brasil, ele não é uma escolha pessoal. Eu não gosto de você porque você é preto. Né? O racismo, ele estrutura as nossas relações. Né? A forma como eu vejo uma mulher negra, a forma como eu vejo o start. Qual é o meu start quando eu vejo uma mulher negra? Se ela for bonita, né? Eu penso uma coisa. Se ela não for dentro daquele padrão, é empregada doméstica. Né? Então, foi colocado, imputado a nós negros e negras, uma caixinha, eu costumo dizer. Entendeu? E nessa caixinha, se você não está nessa caixinha, você está no lugar errado. Olha, aqui não é o seu lugar. E para você construir uma nação, ou um projeto de nação pleno, né, onde a gente tenha isso que a Priscila falou, do autocuidado, do se olhar, é preciso que as pessoas construam uma autoestima baseada na realidade. Então, a gente fala assim, dentro da escola, é importante para a criança branca, o Dia da Consciência Negra? É óbvio que é fundamental, porque a maior parte das crianças brancas constroem a sua autoestima na depreciação do outro. Ela é falsa, ela não é verdadeira, ela não é profunda. E quando a gente não consegue criar crianças saudáveis, e aí eu não estou falando de ser saudável no sentido físico, eu estou falando de ser saudável no sentido emocional, que eu acho que é muito mais importante, né? Eu acho que é a de base. Que nação é essa? Né? Que nação é essa que constrói, em que as crianças constroem a sua autoestima na depreciação do outro? Né? E que nação é essa que aceita que crianças negras sofram com o racismo? Né? Que eu sofri, que a Priscila sofreu, né? Que quase todas nós, mulheres negras, passamos na nossa infância. Certo? E na juventude, e depois na vida adulta, quando saímos das caixinhas e que nos foram do lugar que nos foi a dificuldade colocado. É a permanência, né? Que é cruel, é violentadora, porque é um lugar que a gente não deve estar. Não é mais que não pode, não deve. E aí a violência, ela é diária. Então, assim, eu sinto, por exemplo, que eu todos os dias tenho que ficar demonstrando 100% da minha competência para num processo de exaustão, assim, emocional também, física e emocional. Você tem o tempo todo que está mostrando a competência e você vê que isso não acontece com outros corpos, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, o racismo chega primeiro. Antes do currículo, Lattes, né? Antes do LinkedIn. Então, muito embora a mulher negra possa ter um currículo fabuloso, ela precisa ainda ficar nesse processo de exaustão para provar que aquele currículo é dela. As pessoas nem acreditam que a gente tem currículo Lattes, né? E LinkedIn, então? LinkedIn. É primário. LinkedIn é um absurdo. Você tem LinkedIn? Não, gente, é um aplicativo, né? Você tem um celular, você pode ter um LinkedIn, na verdade. Eu queria até passar a bola aqui para a Thaís, porque eu acho que muito dessa construção também vem da educação que a gente tem, né? Do ensino que a gente tem. E o que a gente observa, como a gente até comentou no começo do programa, que a história do negro, ela é desvalorizada o tempo inteiro, apesar dele ter sido o protagonista da história do Brasil. Então, assim, o que o museu, o que as escolas, o que as pessoas têm feito para tentar inserir esse tipo de educação, esse tipo de conhecimento nas pessoas desde a infância? O que vocês conseguem trazer para a gente? Bem, eu costumo falar, né, como as meninas falaram aqui sobre as caixas, a Lélia Gonzalez, quem tiver a oportunidade de ler, ela fala sobre isso de uma forma incrível, que para nós apenas alguns lugares, né, são permitidos. E é importante também, quem está sendo formado, por exemplo, antes da gente falar da educação, né, de que coisas estão sendo feitas, que projetos, que programas,
que se a gente pensar, hoje nós temos um quantitativo muito grande de iniciativas no campo da educação, né? O quanto a gente avançou. O racismo é algo muito duro, então muitas vezes ele enrijece a nossa visão sobre onde a gente está avançando. Não existe esse país, ele é constituído sobre os nossos corpos, né? Não existe Brasil sem racismo. O racismo aqui é ontológico. Esse país foi levantado sobre o nosso povo. Então, é importante pensar quem está sendo formado, né? Quem está sendo formado no campo da educação, da cultura, da economia, do direito, porque quando a gente chega na ponta para esses acessos, se uma ou outra professora, se um ou outro gestor, né? Se um ou outro dirigente de instituição, se às vezes ele tem um olhar, mas isso não é estruturante dentro daquela instituição. Isso vai acontecer na educação, vai acontecer nas instituições privadas, isso vai acontecer nas instituições públicas. Mas pensando em que experiências têm acontecido, nós aqui, só nós três vamos falar, cada um conjunto de professoras e educadores e iniciativas que nós conhecemos no campo da educação. E aí tem a educação primária, né, educação universitária. O museu, por exemplo, ele trabalha na educação não formal, porque não é sala de aula, mas está formando o público o tempo inteiro quando recebe essas crianças para falar sobre isso. E a gente agora acabou de fazer um ciclo de formação antirracistas com a Mara Pereira, Tati Rosa, Ariane Meirelles, a Sarita Faustino, assim, pessoas que são primordiais para a nossa Constituição, mesmo enquanto mulheres, que são companheiras de luta. E aí a gente via ali naquele grupo, um grupo que era misto, tinham pessoas diferentes, de várias frentes, mas grande parte dos educadores que estavam ali já estão sempre nas formações. Então a gente tem falado muito sobre isso, a gente sempre fala sobre isso, de falar para a gente mesmo, né? Então é necessário que a 10.639, de forma efetiva, seja colocado no currículo, porque senão o dia 20 ele vira um dia onde em uma semana 20 escolas ligam para o museu querendo levar a escola inteira no dia 20 de novembro. Isso não é uma educação antirracista, não é nisso que a gente acredita. É importante pensar que existe um planejamento, isso também é uma coisa que o racismo faz com as nossas questões, como se nós não planejássemos. Nós temos equipes, nós temos planejamentos anuais, né? Nós não temos apenas o 20 de novembro, nós temos um quantitativo muito grande de atividades e elas acontecem durante todo o ano. Então isso precisa ser pensado no planejamento pedagógico agora, para essa escola trabalhar um projeto durante o ano, para assim, quando chegar, não tem problema ser em novembro, mas ela pode levar as crianças lá em março, se ela tiver um projeto que está realmente, né, falando da população indígena, da população afro-brasileira, da população africana, não tem problema levar a criança em março, abril, maio. Então, assim, na última semana, isso sempre vai acontecer. Todos os anos, isso é algo que eu não tenho nenhuma dúvida que em todos os anos vão acontecer. Então a gente não faz uma negativa direta, obviamente, porque também o nosso papel ele é educador de uma série de frentes, mas a gente precisa mostrar para essa escola que nós somos um povo organizado, né? Então nós temos um planejamento. Então quando a gente fala com uma pedagoga, olha, você ainda dá tempo, porque quase não dá mais para mexer no planejamento pedagógico do ano que vem, mas ainda dá tempo. Elas ficam assim assustadas, mas como você sabe o prazo do planejamento pedagógico? Então assim, são questões que são muito basilares para o nosso trabalho, né? E isso de ser colocado em caixas e de ter uma limitação para o saber, como se eu pudesse falar só da questão X, Priscila Y e Lavínia, como se as nossas questões elas não fossem como se elas não se recortassem, não se encontrassem mesmo. Então a gente tem muita iniciativa, tem muita coisa, talvez depois a gente pode compartilhar para vocês compartilharem, mas eu acho que a gente vive, óbvio, um processo de violência que é muito grande, é diário, mas a gente não pode esquecer que a gente também está avançando, né? O fato da gente estar aqui, eu acho que esse programa, esse convite, mulheres, falando com mulheres, né, de mulheres, de população preta, de políticas de acesso, isso já é um grande avanço. Vou passar aqui um pouquinho para Ellen. Elenara, dividir com os meus, assim, estar em Vitória é muito legal e ver que a movimentação aqui é bacana, bonito. Tem muita música que retrata, né, essa luta, esses desafios.
E aí, você enquanto música, enquanto cantora, como é que você encara esse tema e como é que você incorpora isso nos seus repertórios? Muita responsabilidade. Nós temos, né, no samba, muita representatividade. Mulheres negras, pretas, como Dona Ivone Lara, e grandes nomes do samba. Eu estando em São Paulo e Rio de Janeiro e estar entre esses 3 estados, eu fico muito feliz de ver essa questão sendo representada com muita seriedade. Lá em São Paulo, além do samba, tem a comunidade de samba rock, onde reúne negros e afins. Eu falo afins, que você falou de uma questão de educar as crianças brancas, e muitas vezes essas crianças brancas têm mães negras. Sim. Eu tenho uma, por questões de a bisavó, ela veio branca, ruiva, e a outra negra porque puxou a mãe. Então eu tenho um negro e um branco dentro de casa, e eu preciso colocar as duas com o mesmo posicionamento. E infelizmente isso acontece. E com a música um pouco me facilita, porque elas precisam viver o samba e respirar junto comigo. A preta gosta, a branca não. Mas é interessante isso. Mas eu não falo, eu digo para elas, para ela, principalmente a Roberta, eu digo, você pode não gostar desse estilo, mas você precisa respeitar. Porque é uma história sendo contada. E nós temos dentro do samba uma responsabilidade muito grande com a nossa história. Ontem foi um dia muito importante. Tu falou assim com exatamente o que eu retrato e defendo. Não é um dia do negro, é um dia de reflexão por tudo que acontece. Porque não é um dia, são vidas. É tudo que nos trouxe e que nos faz ganhar o que nós ganhamos hoje. Tive a oportunidade de conhecer no samba grandes personalidades. Leci Brandão, uma mulher incrível, incrível. E me abraçou assim com muita delicadeza. E o samba de São Paulo, ele tem representado muito. O mês que vem eu estou representando uma das sambistas de São Paulo, sendo capixaba. Então eles têm essa responsabilidade de, independente de onde você veio, mas você representa assim como eu. E eu poder dividir um palco com pretas lindas e com tanta responsabilidade sentida, porque o samba ele tem essa responsabilidade mesmo. Fazemos campanhas, infelizmente tento fazer muito aqui na minha cidade, que eu tenho orgulho de ter nascido nessa cidade chamada Vitória. Fico tentando fazer alguns movimentos sociais. Eu tenho responsabilidade de onde eu vim, de onde eu fui criada. Fui criado num bairro chamado Vale Encantado, que Vale Encantado é um bairro que, entre outros aqui em Vitória, né, que a gente tem toda essa dificuldade mesmo. E chegar onde cheguei, eu preciso ter responsabilidade com isso. E o samba, graças a Deus, me dá. Toca um pouquinho pra gente, vamos, então? Vamos de Dona Ivone Lara, então. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um abraço negro. Me ajuda aí, vá. Traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade.
negro sem emprego fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Só para eu não cometer um agafe, para eu não cometer um agafe, apresentar também o professor Vanderlei, que está acompanhando. Valderlei. Duas gafes. Professor Valderlei, que está aqui acompanhando a Helenara com esse violão maravilhoso. Dá aula também, viu, gente? Quem quiser aprender. Professor Valderlei tem muita história aqui na música capixaba, né, professor Valderlei? É porta-voz. Bom, eu acho que depois da gente ouvir em coro as vozes lindas dessas mulheres potentes, é meio inevitável a gente não aprofundar um pouco o debate sobre a questão de ser mulher negra, né? Porque é um assunto que permeia a gente mais profundamente, né? Nós, mulheres negras que estamos aqui. Então, eu queria perguntar para vocês, começando pela Priscila, que escreveu um texto, né, para o Dia da Consciência Negra muito forte, muito potente. A gente estava lendo ele e se emocionando também com as suas palavras. Eu queria perguntar para você, Priscila, para você, o que representa ser uma mulher negra, né? Quais são suas conquistas, seus desafios? Sabe que as pessoas estão falando desse texto, estava falando com Lavínia. Foi o texto mais difícil de escrever, assim, toda a minha vida. Acho que é um resgate, assim, né? Muito profundo sobre as vivências não tão boas, né, desse corpo. Primeiro é a certeza. Hoje eu estava comentando com minha mãe é uma mulher branca, né? E minha mãe falando assim: minha filha, eu li, eu só faço sofrer, como não vi? Aí o que eu podia falar para ela era: mãe, como a senhora ia ver? Né? Às vezes a gente precisa ter um cuidado sobre um país de miscigenação, porque minha mãe não é negra. Então, ela ao menos sabe o que é racismo. Ela não consegue sentir o racismo. E às vezes ela não consegue ver o racismo, porque não bate nela da mesma forma. Diferente do meu pai, que conseguiu identificar, que é um homem negro, e conseguiu identificar a tempo de forjar uma autoestima em mim, falando: ei, você tem a pele mais clara, mas você é uma menina preta e a gente precisa te proteger e você precisa saber se proteger. Olha que cruel a gente falar com uma criança que ela precisa se proteger, né? E ela precisa se proteger da falta de acessos. A gente precisa se proteger do corpo, que é público, muito jovem, muito novo, né? Porque nós somos corpos de serviço, né? Então, eu durante toda a minha vida eu fui assediada. E tive uma dificuldade muito grande, inclusive, de me permitir amar e ser amada, porque foram tantas dores num processo que quando acontece você não sabe reagir, né? Aquilo, você é forjado na dor e você tem um momento que, mesmo com autoestima e já com acessos e com a consciência racial, isso está tão marcado em você que existe uma dificuldade de você aceitar que é possível, né? Eu acho que é por isso que eu tenho falado tanto de amor. Eu quero falar de amor porque a gente vem falando da escassez, da dor. É importante esse registro da dor, mas a gente precisa falar de amor também, sabe? A gente precisa falar desse afeto, de enxergar o outro e de nos permitirmos, né? Quando eu escrevo esse olhar para o outro com afeto mesmo. A palavra é essa. O afeto é revolucionário, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, quando eu escrevo esse texto, eu escrevo para mim, para eu conseguir botar para fora coisas que eu não tinha coragem de escrever, muito embora já tivesse manifestado com pessoas, mas a escrita ela bota para fora de uma forma diferente, ela registra de uma forma diferente. Mas eu acho também tinha chegado a hora de eu, com tantos seguidores, representando tantas pessoas, falar com meninas que como eu, assim, sabe? Que não tá tudo bem, mas vai ficar.
Não tá, mas vai ficar. A gente vai dar um jeito disso virar força motora de virar o jogo. E é o que eu falo para mim e por mim. A gente fala muito de futuro e eu falo do meu corpo de mãe preta, do meu ventre preto, que pariu 2 meninos pretos, assim. Eu quero um futuro para eles, mas eu quero para mim também. Eu não quero esperar, sabe? A gente tem urgência. A gente tem urgência nas resolutivas. E a gente tem urgência nas resolutivas para a gente. Eu não quero um futuro para não me sentir agredida por um ginecologista na hora do parto. Eu não quero esperar um futuro para a gente conseguir passar pela universidade sem pirar, né? Porque esse é um processo que cada vez mais a gente tem ouvido das meninas negras nas universidades. Tá difícil. E aí me surpreende, por exemplo, eu faço mestrado na universidade particular e eu vejo mulheres de várias universidades particulares falando bem assim, a gente paga e tá difícil aqui também. Então, assim, a gente precisa se movimentar e fazer movimentar, é urgente. E é uma coisa que eu falei hoje de manhã lá no Palácio do Governo, assim, a gente vive um apartheid invisível em Vitória. Vitória separada pela Leitão da Silva, e a Leitão da Silva divide a cidade entre pretos e pobres e brancos e ricos. Se isso não quer dizer nada para quem está ouvindo, devia dizer. Devia dizer. Porque quando os nossos chegam no aeroporto, por exemplo, eles falam que na cidade não tem preto. E nós somos 62% da população. Se isso não quer dizer nada para você, devia dizer. A gente precisa fazer um exercício de captar essas informações. E admitir aonde o racismo está sendo registrado nas nossas vidas. Porque se a gente não fizer isso, a falta de afeto bate no povo preto há muitos séculos. Agora ele está começando a bater na porta de quem não é negro também. Isso é um sinal. Isso é um sinal. É o mundo dizendo o que precisa. E aí a gente não pode repetir os erros da colonização, né? Que é achar que a gente sabe o que o mundo precisa para evoluir, né? O Rogério Cipó tem uma coisa falando de masculinidades, mas que eu acho que serve para esse caso. Ele fala que de tempos e tempos, homens negros seguidos de mulheres, homens brancos seguidos de mulheres brancas, se reúnem para decidir o que é certo e o que é errado e o futuro da humanidade. Isso é decidir sem escutar o que a humanidade quer. Isso é colonizar de novo, é fazer uma neocolonização. E tá provado, né? Que foi uma derrota esse negócio. Existe um pacto, né? Pode falar, Lavínia. Eu fico escutando, né, a Priscila, a Thaís. A minha história de me encontrar e me enxergar como mulher negra, ela é muito recente. Engraçado isso, né? Eu fui criada por um pai e uma mãe. Meus pais... meu pai era da sua cor, um negro de pele mais clara, e a minha mãe muito mais escura do que eu. O meu pai, ele falava assim para mim: minha filha, você vai ser uma mulher dona do seu nariz. E meu pai era um homem extremamente machista. Deu certo, tá? E meu pai, e às vezes eu paro para pensar nisso, que meu pai era um homem muito machista. Um homem que nasceu em 1935, né? Um homem do seu tempo. Mas mesmo assim, eu tive uma criação com a mesma liberdade que o meu irmão tinha. Impressionante isso. Meu pai me falava assim: não, você fica em casa e seu irmão vai sair. Não, todo mundo vai para o mundo. E ele falava isso: criamos filhos para irem para o mundo. E aí, o racismo, lógico, que me impactou desde criança, né? Em criança, o meu grande desejo era ser branca. E a minha mãe, que não tinha também muitos conhecimentos acerca dessa questão, né, me aconchegava e falava: minha filha, você é linda, você, né,
Você não precisa ser branca para ser linda. Você é uma menina preta, negra, linda. Taraná, taraná, taraná. E eu escutava isso em casa, mas na escola, por estudar numa escola particular, minha mãe era professora, minha mãe era uma mulher acadêmica, assim como eu, né? E isso me impactou emocionalmente, psicologicamente, de uma forma muito dolorida durante muito tempo, mesmo depois do meu início na minha militância. Eu descobri que eu era negra por um acaso, né? Quando eu cheguei na universidade, o professor Kleber Maciel, que já faleceu, que é um grande pensador, um grande acadêmico negro, virou para mim os calouros da história e perguntou: você vai estudar o quê? Foi perguntando para cada um. E virou para mim: e você, Lavínia? Eu queria ser arqueóloga. E eu queria estudar arqueologia, estudar populações indígenas. E falei isso para ele: eu quero ser arqueóloga. Ele disse: você estudar índios, população indígena? Você tem que estudar negro, você é negra. Surpresa. Ele desvendou tudo o que aconteceu comigo durante muitos anos. Eu falei: então é isso. E foi, ao mesmo tempo, uma felicidade, foi, ao mesmo tempo, ali um momento realmente em que eu comecei a perceber todos os processos pelos quais eu passei. Chocante, né? Por ser negra, hora, né? Isso, por ser negra. Você fica... E comecei então minha militância, meu ativismo no movimento negro, e comecei a estudar, a ler tudo que eu via. Eu queria ler, ia me juntar com as pessoas. A gente fica com uma raiva, dá uma raiva. E eu tive grandes companheiras, né, de caminhada, Edileuza Penha de Souza, que hoje é professora lá na UNB, a Ariane Meirelles, Sueli Bispo, né? Somos todas mulheres desse tempo e fizemos muita coisa juntas na universidade. E aí eu encontrei a minha religiosidade, me iniciei no candomblé. Eu sou filha de Oxum, sou feita, raspada, catulada, adochada. E aí, quando eu encontrei Oxum, eu encontrei a minha feminilidade. Esse encontro ancestral foi muito importante, um divisor de águas mesmo, assim, na minha vida. E recentemente, né, junto com algumas mulheres, eu fui para o Encontro Nacional de Mulheres Negras, né, que foi uma experiência... Foi um negócio. Foi uma experiência, né? Eu tive a oportunidade de estar com Sueli Carneiro, que foi a primeira mulher negra que eu li. Quando eu li Sueli Carneiro, né? E eu descobri que aquela mulher era negra, eu fiquei encantada. Eu falei: cara, tem uma mulher negra que escreve. Então, assim, são vários despertares, né? Nessa caminhada. Hoje eu dedico todo o meu pensamento e a minha intelectualidade a estudar as mulheres negras e a história das mulheres negras no Espírito Santo, especificamente. Agora eu estou debruçada num artigo, escrevendo sobre isso, né? Não é um objeto de estudo, né? Porque eu sou aquelas mulheres. E eu tenho me autoproclamado uma griote, que é uma sabe? Eu acho uma contadora de histórias, né? E eu quero contar a história dessas mulheres maravilhosas. Você tocou num ponto interessante, quase que pedagógico, porque assim como você não teve dificuldade de se identificar, quanto mais as pessoas para classificarem a gente, né? Porque foi até uma coisa que você também tocou no texto, né, Priscila? O quanto que a sua classificação como negra foi apagada durante muito tempo através de outros nomes, né? Como morena, mulata. Então, eu acho que é interessante a gente trazer para o debate
para poder falar para as pessoas que nos escutam, né, que não é que a gente está julgando a pessoa porque ela referencia a gente assim, é uma coisa histórica, que um embranquecimento, né, na verdade, da gente através das palavras, a gente poder falar para as pessoas, podem chamar a gente de negra com muito orgulho, inclusive muitas expressões têm origens pejorativas como mulata, né? Você saberia dizer pra gente, Lavínia, assim, qual? O mulato, o termo mulato, mulata, vem de mula, que é um animal híbrido que não é fértil, um talo seco, né? Então, realmente é um nome que tem que ser riscado para denominar qualquer pessoa, né? E mais, para nós mulheres, a mulata, né, é o corpo sexualizado, né? A mulata tipo exportação, né? A história da mulata do Sargentelli, enfim, né? Que é um processo. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, porque eu já fui passista, já saí no Novo Império, inclusive, de botar um salto alto sambar, de botar isso aí, a questão... Exercer a sensualidade diferente de ter seu corpo taxado. Exatamente. De um corpo que está disponível para o outro. E isso é tão evidente, você não precisa estar de salto. Esses dias eu estava numa reunião e as pessoas tocavam o meu corpo, tipo, ei querida, tudo bom, querida? Todo mundo tocando o meu corpo. Eu falei assim, gente, desculpa, vocês estão me incomodando. Eu não conheço vocês, eu vim para a reunião de trabalho, né? E aí as mulheres que não eram negras, elas não eram tocadas, né? Os cabelos... eu tô de trança, ou então com o cabelo mesmo, com black, porque eu sou fascinada mesmo, eu tenho um apego absoluto pelo meu cabelo, todo mundo sabe disso. Então, assim, toca no meu cabelo, eu falo, querida, para. Não encosta. Não, e assim, é uma coisa absurda. Ninguém vê, por exemplo, você não vê uma menina não negra de cabelo liso e fala, nossa, seu cabelo tá maravilhoso hoje, e bota a mão. Ou então... vê um cabelo 2 dias sem lavar oleoso e fala, nossa, como é que você cuida disso? Você lava? Sabe? São questões absurdas. É claro que eu lavo. Como é que você lava? Eu lavo com shampoo e água, como as pessoas que lavam o cabelo. Como você lava? Diz pra mim, você de cabelo liso, como é que você lava? Você usa shampoo? Nossa, que moderno. Sabe? Uma coisa absurda. Nós estamos falando de 2019. Sabe? É absurdo isso. E é absurdo como a gente reproduz. Eu tenho um filho de 8 anos que... eu fui chamada numa escola, um relato, numa creche que ele participava. E aí eu fui chamada porque ele e outros meninos negros deixaram de brincar com uma criança. E aí meu filho sempre se comunicou muito bem e eu falei... Bento, o que está acontecendo? Ele falou, eu não sou obrigado a brincar com quem me chama de macaco. Eu falei, mas você não é mesmo. Mas mesmo assim, segui para a escola, para a reunião que a professora tinha chamado as mães dos alunos que não brincavam mais com o menino racista. Só para entender, vocês foram chamadas porque eles sofriam preconceito e não estavam admitindo preconceito. Eles se defenderam em grupo. Eles se defenderam em grupo. Um menino não negro foi racista com eles. Eles se defenderam em grupo e se negaram a continuar brincando com essa criança. E a professora foi e chamou as mães. Eu ouvi o meu filho, porque sempre escuto, a gente tem essa relação, e fui para a escola. E, inacreditavelmente, a professora não chamou a mãe do aluno racista, só a mãe dos meninos negros que se negavam. E aí eu perguntei para a professora, a senhora não consegue identificar o racismo aí? E ela me falou sobre racismo reverso. Na época eu era coordenadora de raça do município de Vitória, e ela falou que eu não entendia sobre questões étnico-raciais. Aí, enfim, né? É um processo. Aí, voltando para a educação. Quando é que as universidades vão ter a obrigação dessa discussão de maneira interna? Porque, assim, é devastador uma professora que passa... E numa periferia, eu moro em Consolação, né? As periferias são pretas. A maior parte dos alunos são negros.
E aí, olha só, uma professora registrando o racismo e a passabilidade do racismo. Essa é reprodução, viu? É reprodução, vem de casa. Não, sem sombra de dúvida, mas essa é a hora, essa é a hora da professora da escola fazer o quê? Chamar fazer um trabalho e fazer um trabalho. Né? Já vi umas mensagens assim que eu falo, mentira que eu tô ouvindo isso. Até de falar, pô, alisa o cabelo, tua pele é mais branca, cara. Compra essa merda não. Já ouvi isso. Eu já ouvi um dia chamar de macaco, outro de branca, porque minha pele é mais clara. Então, as pessoas, mas elas fazem isso muito naturalmente, é como se não fosse o racismo no Brasil, ele foi naturalizado. Hoje eu vi um post de uma mulher preta e ela fez um texto dizendo que ela nunca passou por nenhuma situação de racismo, né? Falando sobre o 20 de novembro e colocando isso. Provavelmente ela passou e não percebeu. A consciência racial é uma porque no Brasil há um processo de naturalização. Por exemplo, se você vê um negro na esquina, automaticamente você vai pensar, eu vou ser roubada. Ele vai me roubar. E se não é um pensamento, isso é um pensamento só de pessoas brancas? Não. Não natural. De brancos e negros, né? Esse processo de naturalização é que nós, ativistas negras, o movimento negro, né, as pessoas que trabalham com direitos humanos, que são engajadas na luta antirracista, denunciamos o tempo todo. Quando lá na década de 80, quando o final da década de 70, né, com a criação da MNU e depois das outras organizações que começa esse processo, o Brasil falou assim, vocês são doidos, esse país é uma beleza, convivência racial aqui, todo mundo samba junto, todo mundo bebe junto, todo mundo junto, não tem isso. E aí eu falo, né, a gente cabia numa Kombi. O movimento negro eram pouquíssimas pessoas, né? E eu, quando eu cheguei na universidade, éramos muito poucos ainda dentro da universidade. Na universidade hoje, quando eu chego no Centro de Ciências Humanas, cara, nossa recentemente, senhora, eu me sinto num quilombo, cara. Lavínia, não sei se você acompanhou, mas recentemente a gente atingiu, né, a maioria da população nas universidades o IBGE lançou esse... A gente nunca sabe que mensagem subliminar isso está querendo. Isso assim, isso está dando maior polêmica. Agora, o que a gente sabe é o seguinte, um ponto. A gente não pode negar que aquilo que a Thaís falou, que houveram avanços e que houveram conquistas e que nós aumentamos, nós enegrecemos sim as universidades. Também não podemos esquecer que foram criadas muitas universidades no Nordeste, cuja população maciçamente é negra, certo? E não podemos pensar que o Brasil é o Sudeste nem a UFES. Sim, certo? Então, assim, lógico que precisamos ficar atento e forte. Sim. Sempre. Para isso não ser o fim. Para que isso não seja uma fala, não precisamos mais. Não precisa mais dessas políticas afirmativas de acesso. Porque vocês já são a maioria. A gente estava falando ainda agora sobre palavras, né? Falamos do termo mulata. Quais seriam as outras palavras que vocês tirariam do dicionário hoje? Denegrir. Esclarecer. Nortear é péssimo. Mercado negro. Mercado negro. A coisa tá preta. Dia de preto. Segunda-feira, dia de branco. Inveja branca. Inveja branca. Quando não... A expressão, né? Quando não... serviço de preto, né? Nossa. Essa é horrível. Essa é horrível. Acho que é um ponto importante, né? Porque a gente fala isso meio que naturalmente, mas... Para quem está ouvindo também, a gente tem que se policiar. Tem um provérbio iorubá, né, que é uma das civilizações que foram transplantadas para o Brasil, né, que diz que a linguagem constrói o mundo.
Quando as pessoas falam, eu escuto isso direto, e isso assim me dá um negócio por dentro. Esse negócio de politicamente correto, isso tudo é mimimi, não precisa. Precisa sim, porque a gente se comunica e se expressa principalmente pela fala. Senão, nós não teríamos inventado a comunicação. Nós estaríamos fazendo ainda. Desenhando e desenhando. E desenhando. Né? Então, essa responsabilidade que você precisa ter mesmo. Eu, como professora, na sala de aula, o tempo todo, eu me vigio no sentido de como eu estou me expressando com os meus alunos. E muitas vezes, né, nas broncas, eu falo, gente, hoje não estou bem, mas nada que possa ofender, diminuir, desclassificar esse aluno por ele ser negro, por ele ser branco, ou por ele ser gordo, ou por ele morar no morro, né? Porque o racismo vamos colocar assim, ele é o guarda-chuva das violências. Das violências. Por atrás dele vem outras, né? A homofobia. A gente está assistindo aí, vendo, né? Infelizmente, né? A quantidade de LGBT sendo assassinados no Brasil, cometendo suicídios. Enfim. E tem cor, né, Lavínia? Essa população. Tem cor. A população em situação de rua tem cor. A carcerária mental tem cor. A gente tem uma frase que está sendo popularizada, que é aquela: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Da Angela Davis. Se vocês pudessem dar atitudes assim que o cidadão médio que está escutando a gente pudesse tomar no dia a dia, no cotidiano, para ser antirracista, o que vocês iriam sugerir? Não fique em silêncio. Se você vê uma situação de racismo e não fala nada, é porque você é complacente com o racismo. Vigie a sua fala. Procure pensar antes de falar. Não existe neutralidade. Quem é neutro, se diz neutro, tem um lado. Eu não quero entrar nesse diálogo. Um exemplo muitíssimo básico. Quando a gente está numa fila de supermercado e tem alguém na fila do pessoal preferencial, sempre vai ter alguém que vai pontuar isso, né? Mas quando eu ando de ônibus e vejo isso direto, meninos de uniforme, um dia desse eu estava compartilhando, estava falando com o Priscila aqui, essa coisa da maternidade, de ter filhos meninos, né? A gente sempre fala um pouco sobre isso. Meninos com uniforme de escola particular, né, de Jardim da Penha, correndo para pegar o ônibus. Todas as pessoas do ônibus seguraram a bolsa. Tinham 11 anos, 12 anos, deviam estar começando a andar de ônibus agora. Então isso diz de uma coisa, isso diz de uma não neutralidade, não existe neutralidade. E é isso que esse homem médio, é aí que ele se coloca, né? Se coloca nesse não vou falar, não quero entrar em contradição, não quero brigar, mas eu estou passando um pano para o racista e eu estou ajudando o racista, o racismo a ser fomentado, a ser plantado em algum lugar. Então, assim, a neutralidade é, sem sombra de dúvida, algo que me irrita completamente. E como a gente é hipócrita enquanto povo e consegue ainda hoje, de novo, em 2019, falar que não existe racismo no Brasil. Então, assim, eu acho que admitir, isso é um trauma, né? Isso é um trauma. Pior é que o Morgan Freeman é um cara incrível, que falou num outro contexto. Enfim, né? Mais uma fake news para nossa coleção, né? De fake news brasileiras, mas que a gente insiste em dizer que não existe racismo. Eu ando muito de avião. Entrar no aeroporto de Vitória, sendo um corpo negro, é um exercício. Alguém precisa fazer um documentário, sabe? Eu nunca sou uma empresária que pagou a sua passagem e está indo viajar. Eu sou sempre dançarina. Inclusive, eu olho para o meu corpo e tenho certeza que eu sou uma dançarina. Né? De balé, uma coisa assim, surreal, esguia, uma coisa louca.
artista, se eu tô com meu marido, então eu Hip hop. deixo... hip hop total. E aí, rap, se eu tô com meu marido, eu passo a não existir mais, porque aí é ele, aquele corpo é o negro, artista. que é o artista. É um jogador de futebol, com certeza. É um jogador de basquete, ó, é artista. A gente é sempre artista, porque é o lugar, é o espaço que foi reservado para o negro brasileiro, para o sucesso. Tá no aeroporto. Que está no aeroporto, né? Então, assim, como é possível admitir que nós estamos entrando e acessando esses lugares de maneira justa? Né? Eu não vou falar de meritocracia, eu não vou gritar que eu estou andando de avião porque eu mereci, né? Mas a gente faz esse deporte que não pode perder essa oportunidade. Mas é isso, são conquistas, são esses avanços, mas é um terror o dia a dia. E essa pessoa que está aí dentro do avião e que olha para a gente com o olhar de nossa, que é isso? Quem é ela? Será que ela entende que esse olhar é um exercício do racismo? Será que quando um casal negro, uma família negra entra num restaurante para comer e ela olha, ela sabe que esse olhar de estranhamento é uma reprodução do racismo para esses corpos? O corpo fala, né? Meninas, nosso tempo está acabando, mas eu acho que vocês deixaram uma reflexão enorme para quem está ouvindo, para a gente também. E eu queria muito agradecer a presença de vocês. Queria muito que a gente tivesse mais tempo para continuar conversando, para continuar debatendo. Pode fazer uma série e chamar a gente. Isso, a gente aceita. A gente gosta. Eu gostei disso aqui, ó. Eu também. Isso é ótimo, é maravilhoso. Eu queria então agradecer vocês, Thaís, Priscila, Lavínia, muito obrigada. Queria agradecer também a Ellen, as meninas, né, que estão toda quinta-feira nessa bancada. Aprendendo toda quinta-feira, né? É verdade, eu acho que esse programa ele é aprendizado não só pra quem tá ouvindo, mas pra gente também, assim, acho que... Tanto de pesquisa que o contato com as nossas entrevistadas, assim... A mente da gente fica muito maior, né? O que a gente tem a aprender com vocês, assim, é pena que é 1 hora só de duração, né? Isso assim, é afeto, né? Com certeza. É se afetar-se. Legal. Pois é, então, infelizmente é só 1 hora. E aí a gente vai encerrar. Vou pedir pra Ellen Nara cantar mais um pouquinho, pra gente encerrar em alto estilo. Bom, vou cantar uma música de um grande sambista, Jorge Aragão. É um cara que eu conheci em São Paulo e que o ano que vem vai sair clipe, eu e ele aqui em Vitória, e vai ser lindo. Ganhei uma música linda dele e eu quero fazer assim, tipo, vai pra minha cidade, eu quero gravar lá contigo. Então vou cantar uma música e é uma representatividade linda essa canção. Elevador é quase um templo, exemplo pra ninar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem exalta nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem exalta nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra ninar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória.
somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de todo açoite, fato real de nossa história. Muito obrigada, Ellen. Meninas, muito obrigada mais uma vez. As portas da Rádio Espírito Santo estão sempre abertas. Sempre que quiserem vir, debater, conversar, tomar um café, a gente está sempre aqui, sempre disposto a ter bons papos. E lembrando então agora, para quem está ouvindo a Rádio Espírito Santo, a Voz do Brasil vai ser apresentada logo após o encerramento aqui do programa. E na sequência tem Viola Enluarada no comando de Oscar Eduardo. Muito obrigada mais uma vez, meninas, por esse programa. Esse é o nosso 7º episódio do Radioativas e quinta-feira a gente está de volta às 7 horas da noite aqui na Rádio Espírito Santo, pela internet e também pelo Facebook. Até já! Você acabou de ouvir Radioativas, uma produção feminina de Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre. Colaboração de Iago Torezani. Rádio Espírito Santo, 1160. A sua companheira